essa dor de garganta que eu tô sentindo agora, assim, de não ter voz por causa do quanto eu gritei, valeu muito a pena, na real. Fazia muito tempo que, tipo, eu não sentia uma abertura pra atuar daquele jeito, tá ligado? Eu não sentia uma abertura, tipo, de todo mundo tá bem dentro do papel e se jogar, tá ligado? E uma das coisas que mais surpreendeu pra mim foi ver o João de Gal, mano. Porque a mesa dos scriptas é sempre tão quietinha, né? A galera não... Tipo assim, eu acho que foi com o Mount que aconteceu uma cena de tipo, eu grito pra não sei quem, Aí o mestre disse, esse grito eu não vou considerar. E aí eu fiquei, mano, porque a mesa eu acho que não tem ainda intimidade entre os players o suficiente pra fazer o e, sabe, gritar. E aí quando o João sentou na mesa e começou a berrar de Gal, eu falei, mano, ele puxou o bonde do tipo, hoje vamos, tá ligado? Foi o João mesmo? Então... Aí quando o João começou a gritar na mesa de Gal, eu falei, mano, ele puxou o bonde da encenação, tá ligado? Se ele começou a gritar na mesa agora, vai ter muita gente gritando na mesa agora. Mano, foi um episódio insano, absurdo, tipo, muito absurdo. Tipo, caralho, arrepiou, foi tudo, tá ligado? Foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Eu vi uma galera perguntando de tipo, por que a Karina odeia tanto Gal, se a Alice falou pra ela não ficar com ódio, etc. Por que vocês escolheram aceitar das máscaras, se o anfitrião era o correto, a gente teve tipo uma... Eu só quero responder algumas perguntas primeiro. Eu recebi algumas perguntas e eu achei que elas, tipo assim, davam muito texto. Primeira coisa, pra quem assistiu o RPG nesse sábado, né? Vocês viram muitos personagens discutindo, muitos personagens brigando, batendo a boca um com o outro. Eu, Gabriela, não queria ter feito exatamente daquele jeito que a cena aconteceu, mas eu vou explicar o que aconteceu. A cena inicial, depois do Gal, que é a gente discutindo se a gente aperta o botão e mata ou não o Gal. O que rolou? Tava todo mundo de cosplay na sessão passada, né? Eu estava de cosplay de Karina, eu tava de perucona, eu tava de mechinha. Inclusive, vocês repararam que antes do intervalo eu tava com a mecha azul. E depois do intervalo eu botei a mecha amarela, puxei a máscara pra cima. Eu ia estar de lente de contato amarela, mas não chegou a tempo. Eu ia estar de lente amarela, só que tipo assim... O olho da Karina não fica amarelo, ele fica... emitindo luz quando eu tô... Tipo, ele fica brilhando. O olho fica brilhando. Não é que o olho fica amarelo, o olho fica brilhando. Então, tipo, a lente amarela nem ia fazer tanto sentido. Aí eu falei, tá ligado? Mas então... aí eu troquei a mechinha de cor pra mostrar que eu tava... fica tipo dourado, ele fica tipo dourado. Porque o rolê do sigilo de conhecimento é aquela iluminação dourada, tá ligado? Mas daí eu coloquei a mechinha amarela no lugar da azul. Eu comprei aquelas mechinhas de tic-tac e troquei. Mas então, o que rolou? Como tava todo mundo de cosplay, quando eu olhava pra minha esquerda, eu via o Rubens e o Balu. Geralmente, quando eu olho pra minha esquerda, eu vejo o Phelps e o Calango. Só que, tipo assim, eu virava pra falar com o Calango, eu via um mano bigodudo de gel no cabelo, com o rosto queimado, e um mano de cabelo cinza amarrado com... Eu vou dar o exposed aqui. A jaqueta que o Phelps estava usando na frente não tinha nada, assim. Mas era a jaqueta do Detetive Pikachu. Então, pra mim, tinha um mano de cabelo cinza amarrado que tinha uma jaqueta do Detetive Pikachu, tá ligado? E aí eu, tipo, mano... Aí eu, toda vestida de Karina. Do meu outro lado, tinha um mano mascarado lá no fundo. Um mano com umas mechas brancas no cabelo no meio. E do meu lado, a porra do Arnaldo Fritz. Que era pra ser o Dante, mas era a porra do Arnaldo Fritz, tá ligado? Então... Quando eu ia, tipo assim, eu tava na Karina, eu era a Karina naquele momento, e eu virava e eu falava, Rubens, eu virava pro lado, eu não via o Phelps, eu via o Rubens. E isso fez as coisas serem diferentes. Porque às vezes eu queria muito gritar na cara de alguém, e eu não conseguia. Porque eu virava pro lado, e não era o Phelps. Tipo, eu gritar com o Phelps é um negócio que, tudo bem, ele é meu amigo, ele vai entender, mas eu virava e não era o Phelps, era o Rubens. Era o Balu. Era o Arnaldo Fritz. Então, tipo, nossa, tá ligado? Foi... Mas o ponto que eu quero chegar nisso é o seguinte. Pra quem assistiu o episódio, então...
Karina e o Joey estavam lutando para que os amigos não apertassem o botão. Apertar o botão salvava o Gal da morte. Enquanto a gente não apertasse o botão, o Gal ia ser torturado e possivelmente morto pela Clarissa. Mas, se a gente apertasse, a gente salvava ele e conseguia se pá, até converter ele pro nosso lado. E aí um monte de gente me mandou DM, etc, falando: poxa, Gabi, eu vi um monte de gente discutindo no Twitter sobre a Karina estar ignorando o que a Liz falou pra ela. Primeira coisa, às vezes a sua mãe fala vai tomar banho e você vai 8 horas depois. Você ignorou o que ela falou, mas você foi depois, tá ligado? Você tem a opção de ignorar as coisas que as pessoas te falam às vezes. Se vocês acham que a Karina ia virar e falar: ai não, tudo bem, é coerente salvar ele, vai tomar no seu cu, você é um bosta se você acha isso. Porra, ela assistiu via câmera o cara matando a família inteira dela a menos de 48 horas. Sabe o que é isso? É eu chegar na sua casa, botar o seu pai e a sua mãe na sua frente, dar um tiro em cada um, matar os dois e vir uns 15 amigos seus me defendendo, falando que eu tenho razão e que eu sou uma pobre coitada. É tipo isso. É a mesma coisa. E aí, mano, eu fiquei tipo: como que alguém fica puto com a Karina por ela querer o Gal morto numa situação dessas, tá ligado? Eu acho que se dependesse da Karina, ela ainda ajudava a Clarissa a torturar o Gal e depois torturava a Clarissa por ela ter dado eu não sei se foi ela, mas por ter dado as informações dos Leones, tá ligado? Eu entendo, eu como Gabriela, eu como player de RPG, entendo que o Gal tem uma quantidade de informações sobre o Kian e uma quantidade de tipo, exposição paranormal. O nível dele com certeza é mais alto. Se você, sei lá, for olhar a vida e status dele, ele vai, tipo, ele é mais forte do que a gente. Talvez não tão forte quanto o Joey, porque depois que eu vi a quantidade de vida que ele tem nessa última sessão, né? Mas, tipo, ele é muito forte, ele é bem mais forte do que a gente, ele pode ajudar e tudo mais. Eu sei dessas informações. Mas o cara acabou de executar o pai e a mãe da Karina há um dia! E ela viu tudo! E aí as pessoas ficam... Então, assim, não dá. Não dá, tá ligado? Não dá. Infelizmente, se você discorda da escolha da Karina, tomar no seu cu, mano. Não foi seu pai e sua mãe que morreram na sua frente há 24 horas atrás. Tá ligado? E as pessoas vieram defender o assassino pra você. E aí, sobre o Joey, não sei se vocês sabem, mas por Joey também foi tipo há 3 dias atrás. O Dante e o Arthur tiveram 1 ano pra processar tudo o que aconteceu. Eles tiveram 1 ano pra sentar e pensar: putz, talvez o Gal seja um peão do Kian. Nossa, não, mas ele é um bosta. Não, mas talvez ele seja um peão do Kian. Talvez ele só esteja jogando o jogo do cara. Eles tiveram 1 ano pra ficar pensando sobre isso. Pro Joe e pra Karina foi 3 dias atrás. Então, assim, a minha opinião é que a escolha de todos os personagens fez completo sentido. O Rubens e o Balu não tinham muitas opiniões sobre isso. Eles simplesmente foram enviados pra uma missão que o maluco matou todo mundo e eles estavam pensando em salvar o maluco porque ele podia ser útil. Mas pra Karina era a família inteira dela. Pro Joey foi, tipo, a mãe dele sendo assassinada na frente dele há 3 dias atrás. Por aquele cara, tipo, não tem defesa. Pra mim, assim, a decisão de todos os personagens fez muito sentido. O Rubens e o Balu se absterem fez sentido. A Karina e o Joey serem a favor da morte dele fez sentido. O Dante e o Arthur serem contra a morte dele fez total sentido. Foi tipo... Pra mim, tudo fez completo sentido da forma que aconteceu. E não faria sentido acontecer diferente. Mas aí tem uma questão. Quando eu tava interpretando a Karina, eu tava gritando, eu tava puta, eu batia nas coisas, eu gritava, tipo assim, eu via às vezes eu começar a gritar e baixei os braços e o Phelps fazer um... Tá ligado? Do meu lado, tipo... E eu gritava, eu batia, eu urrava. Só que aconteceu uma coisa. Teve uma hora que eu olhei pro Hakim e ele tava com a cabeça baixa, assim, o cabelo tava caindo na frente, tá ligado? E ele tava assim. E aí eu virei e eu falei, Dante. E o Hakim não ergueu a cabeça. Falei, Dante.
É verdade o que ele falou. Só que quando o Hakim, ele ergue a cabeça pra mim e ele vira, os olhos do Hakim estão, tipo, um pouco marejados, tá ligado? Dava pra ver que o olhinho dele tava brilhando. E aí, eu comecei a chorar, porque eu achei que eu tava fazendo o Hakim chorar. E aí eu comecei a chorar porque eu tava gritando com o Guache. Aí eu comecei a chorar porque eu tava gritando com o Hakim. Aí eu comecei a chorar porque eu tava chorando. Ou seja, não era pra Karina tá chorando naquela cena. Era pra ela estar muito brava. E brava. Mas acabou que eu chorei porque eu tava me sentindo muito mal de gritar com os meus amigos. Eu me senti muito mal de gritar com os meus amigos. Todos eles. Então, assim, é canon que a Karina chorou de ódio, mas não era pra ser, tá ligado? Eu comecei a chorar porque eu tipo, comecei a ver meus amigos começar a gritar comigo. Aí eu comecei a chorar. Aí eu vi amigo meu começando a chorar. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar por causa dos outros. Virou um caos. Nossa, foi muito caótico. Sobre a escolha de matar o Gal, a Karina não poderia escolher diferente porque faria zero sentido pra personagem. E eu acho que o Joey também fez super certo. Tava tudo dentro dos conformes. Falando da escolha que a gente fez quando a gente escolheu ir com as máscaras, que as pessoas começaram a bater na tecla de que escolher o anfitrião era certo e que a gente fez a escolha errada. Vou falar uma parada que é muito importante vocês saberem. A gente joga uma história, faz parte de um universo gigantesco. A gente é tipo os mocinhos. Nós não somos os vilões. A gente não é o Tinkia, nós somos os mocinhos. É muito difícil a gente ser jogado por uma escolha errada. Tipo, é muito difícil no meio do caminho, até pela consistência de história, a gente fazer algo que vai prejudicar todo o planeta, ao invés de ajudar todo o planeta. Ou seja, qualquer uma das duas escolhas funcionaria, qualquer uma das duas escolhas faria sentido, qualquer uma das duas escolhas era certa. Porque não existe certo ou errado nisso. O que a gente fez, que eu concordo nessa perspectiva, a gente fez a escolha mais difícil. Ter duas entidades lutando contra uma é muito mais fácil do que ter uma lutando contra duas. Então a gente com certeza escolheu o caminho mais difícil, mas é o caminho que faz mais sentido, pelo menos pra mim. Dava pra ter escolhido o anfitrião e o diabo? Dava. Inclusive, isso é uma coisa que a gente perguntou pro mestre no final da sessão. Dava pra gente ter escolhido o anfitrião e o diabo, né? E aí ele falou, dava. Eu tinha 2 sessões preparadas, dependendo do que vocês escolhessem. Iam ser 2 sessões completamente diferentes. Vocês poderiam ter escolhido. E tipo assim, ele tinha os boss preparados, ele tinha a luta como ia ser, ele tinha toda a sessão escrita, ele tinha 2 sessões completamente diferentes escritas. E tipo assim... vocês vão, tá ligado? É de vocês. Dava pra gente ter escolhido qualquer lado. Ele tinha as 2 sessões prontas, ele tinha os boss, ele tinha tudo ali na mão. Mas a gente foi pro lado das máscaras, porque é o lado que faz mais sentido. Ai, Gabi, mas por que vocês não escolheriam o anfitrião? Primeiramente, Rubens. Segundo, as máscaras protegem a ordem já há 1 ano. O anfitrião fez todo mundo se fuder, esse filho de uma puta, botou todo mundo pra jogar, tentou matar todo mundo e etc, etc, etc. Por mais que o anfitrião, o Arnaldo Fritz, faça parte do coletivo do anfitrião, o Arnaldo Fritz deixa de ser são e de ser ele mesmo a partir do momento que ele vira o caos. Então, o Arnaldo Fritz que se foda. E, outra coisa, destruir o conhecimento não destrói o paranormal. Destruir o conhecimento não vai impedir o outro lado de existir. Destruir o conhecimento só tornaria o anfitrião uma entidade divina, porque não existiria ninguém que iria cair por cima dele, controlar ele, sabe? Sobressair ele. Não existe ninguém que sobressairia ele. Por que, Gabi? Porque conhecimento bate em energia, energia bate em morte, morte bate em sangue, sangue bate em conhecimento. Ou seja, os 4 precisam existir para existir um equilíbrio. A gente precisa das 4 energias para existir um equilíbrio. A partir do momento que ele quer arrebentar com o conhecimento, ele quer arrebentar com o equilíbrio, ele quer arrebentar com esse ciclo, ele quer se tornar uma entidade suprema, ele quer que o caos reine.
e isso não é acabar com o paranormal, a gente poderia destruir o Kian, mas aí sabe o que ia acontecer? Ia existir um Kian de energia. A gente tem um Kian de conhecimento, tá ligado? O que impediria de surgir um Kian de energia? Porque pelo que eu entendo do outro lado, ele meio que se equilibra. Existe o Kian porque existem as máscaras, e o Kian é um contrapeso contra as máscaras que tem muito poder, tá ligado? E aí meio que enquanto existir as máscaras, existe o Kian, então se existisse uma energia, um caos supremo, ia existir algo pra lutar contra ele, e a gente ia estar sempre nessa luta, nessa batalha do caralho. Então, no meu ponto de vista, tanto como Gabriela quanto como Karina, o ciclo não pode ser quebrado. A gente não destruiu a energia. A gente matou o anfitrião e pegou o poder da relíquia de energia pra ir enfrentar o Kian. Assim como eu acho que com essa relíquia de energia a gente pode ir matar qualquer que seja o portador da relíquia de morte, matar o portador da relíquia de sangue, que é o diabo, e matar o portador da relíquia de conhecimento, que é a magistrada. E disso, tirar o poder dessas entidades e manter o outro lado calmo pra sempre. Então eu, como personagem e como player, entendo que destruir as entidades e prender as relíquias em algo, como sendo uma marcada, é o caminho mais lógico, por enquanto, com as informações que a gente tem, porque, ao contrário do anfitrião, a máscara não quer destruir a energia. Eles só queriam destruir o anfitrião e prender a relíquia de energia, que tá na espada do Joey agora. Então a gente pode fazer isso com a morte, a gente pode fazer isso com o sangue, a gente pode fazer isso até com conhecimento, a gente pode trair a magistrada se a gente quiser. Porque a gente é marcado, a gente pode tudo. A minha perspectiva, tanto como Karina quanto como Gabi, é se aliar a quem quer me ajudar com o meu propósito nesse momento. E o meu propósito nesse momento é pegar as relíquias. E as máscaras queriam pegar a relíquia de energia. Eles não queriam destruir a energia, só pegar a relíquia. Achei foda a nossa escolha. Não escolheria diferente. Ai, Gabi, mas né, foda-se, eu não escolheria diferente. A escolha seria essa mesma. Caguei. Escolheria 2 vezes a máscara. É o caminho mais difícil, porque a gente tem 2 inimigos. Na verdade, eu acho que a gente tem 3, pra ser sincera, tá? A morte não tava na reunião, então... E eu tenho certeza que isso foi proposital, porque meio que se fosse 2 contra 2, faria muito sentido a gente escolher as máscaras. Sendo 2 contra 1, a gente cogita se aliar ao anfitrião e ao diabo, ou as máscaras. Se fosse máscaras e morte desculpa, as máscaras do conhecimento e a morte contra o diabo e o anfitrião, eu não ia nem pensar 2 vezes. Eu ia virar e ia falar, mano, que se foda, eu tenho a morte e as máscaras, se fudeu, otário. Mas como a gente tinha o anfitrião e o diabo, era tipo, mano, eu não quero deixar o diabo e o anfitrião putos por ficar do lado das máscaras. Então vamos com calma lá. Acabou que eu acho que a gente tem 2 inimigos feitos ainda. Eu acho que a gente ainda é inimigo da morte, porque a gente não sabe quem é a morte, a gente não sabe o que a gente precisa fazer pra conter a morte. A morte parece ser um bagulho muito místico e muito difícil. E eu imagino que até role de a gente ter que ir pra um segundo santo berço, tá ligado? Pra catar a relíquia de morte. Então a morte é muito perigosa. O diabo que se foda, vai rosnar na casa do caralho. A Karina só faltou cuspir na cara do diabo. Achei o diabo bem broxa. Achei ele pouca coisa. Achei ele bem... seu mauzão, né? Então assim, ó, que se foda. Dá pra botar o Dante num X1 com o diabo, que o diabo mama a caceta do Dante. Então é isso, tá? Um beijo pro diabo. Achei um bosta. Cheguei na cara dele, falei umas 3 verdades e tudo que ele fez foi rosnar pra mim. Parecia a minha cachorra quando rosna pro cachorro do vizinho. Quando abrir o portão, o cara vai sair correndo com o rabo no meio das pernas, porque é isso que quem fica rosnando faz. E no próximo episódio, Karina Leone sendo morta pelo diabo. Confira em breve.